Ok. Pessoal, então vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho até que chegue mais algumas pessoas e já já a gente começa, tá bom? Acho que já dá, né? Então, vamos começando, pessoal? Boa noite a todos, né? Então, primeira coisa que eu quero confessar para vocês, que eu preferia que esse nosso encontro aqui fosse presencial, porque aí a gente poderia, vamos dizer, avançar um pouquinho mais profundamente no que é o nosso assunto. Mas, porque aí a gente poderia, se fosse presencial, a gente poderia fazer algumas vivências, poderia fazer algumas leituras corporais, poderíamos fazer algumas trocas entre colegas, poderíamos definir alguns objetivos e tal para determinadas questões e tudo mais. Assim fica um pouco mais difícil mesmo, então a gente não vai entrar nessa situação. Só vamos fazer alguma vivência, talvez uma vivência, para que vocês experimentem uma situação. Agora, também é o seguinte, eu reconheço que essas plataformas digitais, elas simplificam e facilitam também a comunicação e favorecem a presença de mais pessoas, né? Então, isso já é suficiente, vamos dizer, para justificar esse nosso encontro dessa forma. E por isso que eu aceitei e achei até bom, tá? Agora, eu gostaria de saber um pouco quem que está aqui com a gente. Assim, pessoas, e assim, que se vocês pudessem ou quisessem, vocês mandassem alguma mensagenzinha com uma identificação do seguinte tipo. Por exemplo, eu sei que tem rolfistas, então eu mandasse a identificação, rolfista. O outro pode ser interessado em conhecer. E uma outra identificação ainda, interessado na formação do Rolf, tá? Porque esse tipo de encontro ele tem um pouco esses sentidos todos, né? Que é de poder reunir de novo os nossos colegas, mas é também para falar um pouco sobre Rolf para quem está interessado em conhecer, mas também para atender pessoas que eventualmente estão interessadas em fazer a formação, né? Então, eu estou pensando nesses três tipos de pessoas nesse encontro, e parece que tem mesmo, né? Se vocês puderem, vocês então mandem essa identificação. Então, tem aí a Tânia, que é rufista, e assim por diante. Só para a gente ter uma ideia com quem que a gente está falando. Se são só colegas, é uma coisa. Se são com outras pessoas que querem conhecer mais do Wolf, é outra coisa. Legal. Uma aluna da U2. A Luana, que é físio. Legal. Uma paciente da Bia. E assim vai. A Lília Andrade, querendo conhecer. É isso. Então, a gente vai falar de Rolf, né? Eu vou ver algumas coisas que nós vamos falar, passar para vocês. E
É assim, eu vou começar falando sobre um diálogo que eu já ouvi, muita gente já ouviu, um diálogo, no caso aqui, em espanhol, tá? E que acabou virando uma piadinha aqui no Brasil, que é bem assim, quer dizer, duas pessoas que não se encontravam há um tempo, de repente elas se encontram, e uma delas, um dos espanhóis, olá, que tal? E o outro fala, olha para ele e fala, tudo bem, o que queres que te cuente? Eu achei muito engraçada essa piada, porque ela mostra muito dessa situação que a gente está vivendo agora. Quer dizer, não é nada fácil falar do Rolf em palavras, etc., e conseguir expressar, pelo menos de uma maneira satisfatória, o que é esse método, o que é esse Rolf, em poucas palavras, né, em pouco tempo, né? Ainda mais não sendo presencialmente, como eu já falei antes. Mas é possível falar um pouco. E, por outro lado, não é todo mundo que está disposto ou com tempo para ouvir uma longa explicação ou muitas explicações e muitas informações, né? E então a gente vai tentar sintetizar. Uma das coisas que eu vou fazer é trazer de volta um pouco algumas informações que já foram trazidas pelo Pedro Prado, pela Paula Matoli e pela Lúcia Merlino, que foram os palestrantes anteriores, antes dessa palestra aqui. Tá? Eu vou trazer de volta algumas coisas para não ficar repetindo de formas diferentes, eu vou trazer um pouco com meus comentários também. Tá? E, e assim, esse apelido Rolfing é um apelido, esse Rolfing, né, que virou uma marca, na verdade, né? Mas ele já mostra um pouco dessa dificuldade de definir o que é o Rolfing. Então, Rolfing, na verdade, é a maneira dela fazer, quer dizer, nós estamos dizendo rolfando, né? É a maneira dela fazer. Então, a gente está tentando fazer um pouco dentro daquele espírito, daquele jeito, daquela abordagem que ela fazia o trabalho dela, né? Então, começa por aí esse apelido. E o nome que ela escolheu, que a Aida Wolff escolheu para o trabalho dela, né, para o método dela, logo no início, era de integração estrutural. Esse era o nome. E provavelmente tinha a ver com a ideia da estrutura do corpo humano como ela via, né? Como é que ela podia lidar com essa estrutura do corpo humano e ajudar essa estrutura toda a se integrar e tudo mais, né? Se integrar melhor, né, cada parte do corpo. Então, vamos dizer, o nome já diz um pouco, talvez pouco, mas está por aí. Depois que ela morreu, um grupo de ex-alunos dela e que seguiram com a escola, né? E que foram alunos dela, que a conheciam bem, passaram vamos dizer, a sistematizar um pouco aquilo que ela fazia, vamos dizer, a maneira como ela fazia e o que era o pensamento, o que era essa abordagem, os princípios, as estratégias principais, etc. Ela, na verdade, já tinha elaborado um protocolo, a pedido deles mesmos, para facilitar o ensino. Ela já tinha feito um protocolo mínimo de como disparar um processo de Rolfing, um processo de transformação da pessoa a partir do Rolfing, né? Que a gente chama de receita, uma brincadeira e tal, e que ela persiste até hoje no ensino de Rolfing, como uma referência, né? Ela não é absoluta, vamos dizer, na formação do rolfista, mas ela é uma referência que todo rolfista gosta de aprender e ver como isso funciona, e funciona muito bem, a gente sabe disso. A Receita foi uma organização, um protocolo genial, que a gente percebe até hoje, mas que, vamos dizer assim, não é absoluto na formação dos alunos, né, e dos rolfistas.
E esse grupo depois acabaram definindo um pouquinho diferente que a gente usa ainda até hoje. Ainda não está completo, né? Mas é assim, o método Rolfing é a ciência, a filosofia e a arte de integração das estruturas do tempo e no espaço e na gravidade, por meio do toque e da educação pelo movimento. Para quem não é rolfista, eu vou repetir. O método Rolfing é a ciência, é a filosofia e a arte de integração das estruturas humanas no tempo, no espaço e na gravidade, por meio do toque, esse é um dos caminhos, e pela educação do movimento. Está no campo mais funcional, né? E hoje, com toda a evolução e as experiências e as elaborações, a gente tem outras referências que a gente pode, e aspectos que a gente pode apontar para enriquecer um pouco essa definição. E é um pouco isso que a gente vai fazer hoje. Então, os anteriores que fizeram o trabalho, eu já falei para vocês, eu vou repetir. O primeiro foi o Pedro Prado, depois foi a Paula Matoli e depois a Lúcia Merlin, tá? Que fizeram. E na próxima semana, a palestrante vai ser a professora Lael Kim. Ela é americana de origem, residente no Brasil, é uma professora de avançado, né, no Rolf, e ela vai fazer a palestra lá de Florianópolis na próxima semana. Tá? Bom, então vamos falar um pouquinho do Pedro Prado. Tá? Ele conheceu o Rolf, eu acho que é importante saber isso, porque tem a ver com a história da Escola Brasileira de Rolf. Tá? Ele conheceu o Rolf no final dos anos 70 e fez a sua formação nos Estados Unidos a partir de 1981. Em 87, ele organizou, com professores estrangeiros, o primeiro curso de formação aqui no Brasil. E no ano seguinte, em 88, ele fundou a Associação Brasileira de Rolf, que a gente chama de ABR. A primeira classe dele como professor foi em 1991, e ele teve como assistente dele a atual professora avançada, que é essa que eu falei, ela é o Kim. Tá? A escola brasileira cresceu a partir daí e hoje tem 218 rolfistas brasileiros, tá? E associados, né? E tem também recebido alunos rolfistas dos Estados Unidos, da Europa e de outros países que escolheram se formar por aqui, na nossa escola. Tá? A escola brasileira também ganhou status de representante do Rolf em toda a América Latina, né? E alguns dos nossos professores contribuíram também para criar as escolas e associações de Rolf do Japão e da Austrália. Alguns desses professores foram a Mônica Caspari, que a gente recorda com saudade, a Raquel Mota e Elael Kim. Bom, como é que o Pedro Prado define fala da Aida Rolf, né? Ela é uma mente genuína, quem esteve aqui ouviu isso. É uma cientista, foi uma cientista, mas também uma humanista. Isso fecha um ciclo que pode explicar um pouco da abordagem, né, que ela usou para criar o método dela. Ela teria criado o método dela entre os anos 1930 e 40, mais ou menos nesse período. E aí o Pedro fez assim uma coisa que eu achei muito boa, é que ele apontou algumas noções fundamentais que ela trouxe, que a Aida introduziu no trabalho corporal.
assim, de certa forma, ela trouxe isso. Talvez tenha havido outros que trouxessem alguns aspectos disso, mas ela, muito claramente, trouxe para o trabalho corporal algumas dimensões que vale a pena levantar, que eu vou levantar aqui agora. Tá? Então, a primeira dessas contribuições, que é a seguinte, ela chamou a atenção para a importância de alguns tecidos conjuntivos moles, certo? Essa foi a primeira coisa que ela fez. Ela era bioquímica, ela era especializada nesse campo dos tecidos conjuntivos, então era a praia dela, vamos dizer assim, né? E ela trouxe a importância, e porque esses tecidos, acho que todo mundo sabe, eles eram considerados sem relevância pelos anatomistas, pelos médicos, e para alguns cirurgiões até era um estorvo no trabalho deles. E um desses tecidos conjuntivos moles é a face, né? Que ela chamou de órgão da estrutura. E são tecidos importantes, né? Porque eles permeiam todo o corpo, eles envolvem, separam, contêm, estabilizam as estruturas. E uma das estruturas que eles contêm e estabilizam são os músculos. Tá? Sem as faces, as fibras musculares, por exemplo, não teriam como mover as estruturas e desencadear o movimento do corpo. Então, são essas coisas, essa assim, parte da importância que tem, né? Esses tecidos. E a relação entre elas, dependendo de como a gente se move, a gente fica, a relação entre elas pode dificultar um pouco essa expressão que elas conseguem dar para o movimento, né? Então, mexer nesses tecidos, liberar um pouco esses tecidos, em alguns casos, é importante para facilitar, para dar mais liberdade para o movimento e permitir formas diferentes de movimento e de expressão, né? E esses tecidos, por sua plasticidade, podem também se adaptar na relação da pessoa com o espaço e com o mundo. Daí a importância deles. Mais recentemente, as faces ganharam um pouquinho mais de notoriedade ainda nos estudos do corpo humano e também entre os médicos, educadores físicos e tal. Esses estudos que vêm vindo já de algumas décadas, mas que avançaram bastante nas últimas duas, que mostraram que são dentro do corpo, dentro da percepção, no campo da própria percepção, né? Que revelam que nas fáscias e em camadas intersticiais existem muitos outros sensores capazes de ajudar não só no equilíbrio da gente, mas também para nos informar como é que nós estamos. Quer dizer, como é que a gente sente o nosso movimento é muito a partir daí, né? Como é que a gente percebe que o nosso movimento está melhor ou não, se está restrito ou não, tem a ver muito com informações que vêm desses sensores, né? Então, ele nos informa também sobre a qualidade do nosso movimento e do nosso gesto. E, por isso, a face passou a ser chamada também de órgão sensorial, né? Tem sido chamado de um órgão sensorial, quer dizer, ganhou uma importância muito maior. E ela tem mesmo, trabalhar com a face, entender de face, para nós sofistas, é um assunto muito importante, que ele tem uma importância grande, e não tem uma importância absoluta, porque tem outros aspectos do nosso conhecimento, do nosso trabalho, que precisam ser compreendidos e trabalhados, e para permitir que essas faces possam ter uma função mais livre, um pouco mais eficiente, e mais consistente no corpo humano, né? Que tem a ver com a nossa atitude e a nossa maneira de nos relacionar e tocar o nosso tempo, né? A segunda contribuição que ele trouxe, que ela trouxe para o trabalho corporal, é a da força da gravidade, que é uma coisa óbvia para nós hoje, tá?
é uma coisa muito óbvia, a gente sabe da gravidade. O nosso corpo é uma força de atração, mas que o nosso corpo entende como peso, né? E, e, e que esse peso, essa força de atração, que pode exercer uma força negativa no corpo, que é uma coisa que ela trouxe, né? Pode ser uma coisa, uma força negativa, como a gente cansa, a gente se machuca, a gente se estressa, lidando com essa força, depende como, ela também pode ser. Eu vou ler aqui porque eu estava me perdendo um pouco. Pode exercer também ser um recurso organizador de toda a estrutura corporal. Ela pode tanto ser alguma coisa que nos atrapalha, que nos incomoda, que nos dá trabalho, mas ela pode também ser um elemento organizador e estruturador da nossa ação. A gente vive, é uma força que é igual para todo mundo e que a gente, de certa forma, organiza o nosso corpo, cada um da sua maneira, de uma maneira diferente para lidar com ela, para considerar essa força da gravidade. Então, e essa nossa estrutura, que é articulada e plástica, essa nossa estrutura corporal, né? Ela é toda articulada e plástica, mas a partir da reorientação espacial e da noção de um eixo, de um centro, esse corpo pode tirar proveito da gravidade, ao invés de sofrer, né? Para encontrar o seu equilíbrio com mais leveza e de forma mais econômica e confortável. Mas a gente sabe que isso depende também da nossa atitude e de como levamos a vida, que eu estava falando agora há pouco, de como fazemos a nossa relação com o mundo. Isso vai determinar muito como esse nosso corpo se organiza internamente. Então, são dois caminhos em sentidos diferentes que podem levar à mesma resposta, né? O que eu queria propor para vocês agora é o seguinte: fazer uma experiência. E a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é fiquem como vocês estão. Fiquem mesmo, porque isso vai ser importante para a experiência. Fiquem exatamente como vocês estão. Não corrijam nada, senão a experiência vai ser outra, tá? Para a gente poder fazer essa experiência. Fica como estão. E eu vou descrever um pouquinho para vocês aqui. Se quiser, feche os olhos, dê um tempinho. Não corrija nada. Você quer perceber melhor como está. E isso pode ser importante. Observe se algum lugarzinho de você está meio apertado, cansado, desconfortável ou dolorido. Também observe como que você está nos seus apoios. Não é de novo para corrigir, é para você tomar consciência disso, é perceber. Esse é o caminho da percepção, né? Observe como é que você está. Esse é o primeiro passo para perceber. É aceitar como está e observar. É só isso. Tá? Tá bom. Agora, se você quiser, procure se posicionar melhor, ainda sentado, se estiver sentado, né? Com os pés no chão, vê se seus pés estão te dando suporte, se você está bem sentadinho. Se o seu pé está embaixo do joelho, se ele estiver alinhado com o joelho, né? Ou se cada um passar para um lado, deixa eles bem arrumadinhos para te dar um suporte. O tronco e a coluna um pouco mais alinhados. Tá? E aí você pode abrir os olhos, se não abriu ainda, e sem se virar, sem precisar ficar se virando, você quer que a sua visão perceba todo o espaço, né? Cabeça alinhada com a coluna e observe.
E agora compare o que mudou. Se é que mudou alguma coisa, compare se mudou alguma coisa. É uma coisa simples, né? Se você quiser, comente pelo chat, tá? Se houve alguma mudança ou não. É um trabalho de percepção, mas também de busca de um posicionamento que possa te deixar mais confortável. No fundo, é isso. Tá? É simples, que é melhor fazer pessoalmente, mas que assim também é possível fazer e tal. Então, se vocês quiserem mandar algum comentário, pode mandar. Aham. A Luana, o corpo ficou mais ativo. Ok. O Bruno conseguiu descansar os pés. Adriana, tá certo. Era só um exemplo de que isso tem a ver com a nossa relação com a gravidade. Depende dessa relação que a gente tem com a gravidade, a gente vai ter uma resposta diferente. Tá? É simples. Era uma experiência, mas para não ficar só na palavra. Tá? Então, eu queria comentar um pouquinho sobre isso, que é, na verdade, um parênteses pessoal que eu vou fazer aqui, sobre a minha experiência com o Rolf e mais algumas coisas. Que essa ideia do conceito sobre a ação da gravidade é, na verdade, o ponto de partida para a busca da melhora da qualidade do movimento, que eu aprendi parcialmente nas práticas de Tai Chi Chuan, desde os anos 70, né? E que depois eu reconheci acontecer no meu corpo logo nas primeiras sessões de Rolf. E que isso foi um dos grandes motivos para eu decidir a fazer a formação de Rolf. Eu percebi que o Rolf era o método, eu tinha experimentado muita coisa, e que o Rolf é o que deu uma resposta assim quase que imediata para uma coisa que eu estava buscando, trabalhando, e que tinha a ver com a qualidade do movimento. Né? A Lúcia comentou uma coisa que comigo também aconteceu, que é assim, da gente se encantar com o Rolf, eu perceber a empatia e o profundo respeito do rolfista ao cliente, tanto na linguagem como nas leituras, nos toques, nas intervenções e tal, né? Pela maneira como o rolfista acolhe o cliente, respeitando a sua individualidade e as suas diferenças, respeitando aquilo que ele precisa, o que ele pede e o que ele pode, né? E isso tudo tem a ver com a qualidade da nossa relação terapêutica, ou melhor, educacional. Alguns de nós preferem chamar de relação educacional, porque a gente trabalha no campo educacional, mais do que qualquer outro, mais do que terapêutico e mais do que, muito menos, do que outros aspectos da área da cura e da medicina ou do conserto, vamos dizer assim. A gente trabalha muito mais nesse campo educacional, de ajudar as pessoas a aprenderem como elas podem ficar melhor, né? Atualmente, para mim, quer dizer, eu considero esse aspecto da relação o que mais diferencia em qualidade do nosso trabalho. A gente tem muitos aspectos importantes,
e que dão, vamos dizer, prestígio para o nosso trabalho. Eu acho que essa da qualidade da relação ainda é o mais forte, porque é o que permite que o cliente, quer dizer, a pessoa com que você está trabalhando, ela faça o caminho dela de percepção e de crescimento. Vamos dizer. Não é uma coisa que nós ensinamos para ela, não é uma coisa que a gente impõe a ela ou mostra como deve ser feito, deixa de ser. A gente usa de técnicas e exemplos para ajudar a pessoa a experimentar e poder perceber nela como que ela poderia melhorar para ela, como que ela quer, como que ela gosta de estar e fazer e viver, né? É nesse sentido. Para mim isso tem uma importância muito grande no trabalho que a gente faz. E eu me tornei jornalista no início dos anos 70, quando, por sorte, comecei também a praticar, que eu estou lendo, tá? A praticar Tai Chi com um mestre chinês que foi professor na China e migrou para o Brasil em 1960. Durante nossa prática, aprendemos muito sobre como buscar esse eixo que nos trazia equilíbrio e leveza no movimento, e também na qualidade de contato com o outro. Aprendemos também a como ajudar o colega a encontrar a mesma coisa. Isso combinou muito com o que eu vi no Wolff. Então, foi mais uma coisa que me ajudou a escolher o Wolff. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte: nesse fim de semana, eu vi uma entrevista no jornal de uma professora importante brasileira de movimento, que eu não vou citar o nome, não há necessidade, e ela fez uma afirmação, ela repetiu na entrevista várias vezes essa mesma afirmação, que eu concordo bastante com ela, que é o seguinte: ela diz que repete muito isso quando ela dá as aulas dela de movimento. Ela dá muitas aulas há muitos anos e me parece muito boa. Eu não a conheço, confesso para vocês que não conheço, mas a afirmação dela é a seguinte: o corpo foi feito para o movimento. Essa é a frase que ela usa muito e que ela repetiu na entrevistas várias vezes. Mas eu queria mudar um pouco a ordem dessa frase para dizer para vocês um pouco melhor como a gente trabalha com o movimento, que é a seguinte: a qualidade do nosso movimento, influenciada pela maneira como nos relacionamos e como caminhamos na vida, construiu o nosso corpo como ele é hoje. Houve uma certa inversão aí, não está desmentindo o que ela disse, mas houve uma certa inversão. A boa notícia é que esse mesmo movimento, com outra qualidade, ainda pode modificar o nosso corpo. Tá? Por isso que eu estou citando o caso dela, eu acho que ajuda a entender um pouquinho a nossa perspectiva, assim, o nosso jeito de ver. Então, continuando a minha historinha aqui, que eu vou terminar já, nos anos 80 eu passei a experimentar algumas técnicas de terapia corporal e práticas funcionais que pudessem ajudar nessa busca, como o Doinho, Shiatsu, RPG, Eutonia, Pilates, Feldenkrais e tal. E já nos anos 90 eu experimentei o Wolff. Na metade dos anos 90, perto da metade. Na época com o Pedro Prado. E aí eu me convenci que queria fazer essa formação. Eu sabia, por causa eu era jornalista, eu era totalmente ignorante nas cadeiras básicas, né? Então eu sabia muito bem que eu ia estudar muito as chamadas cadeiras básicas, anatomia, fisiologia, cinesiologia, né? E aspectos biomecânicos humanos. E depois me dei conta que havia aprendizados ainda mais importantes a serem adquiridos para me tornar um bom wolfista. Eu quero dizer que aprender as cadeiras básicas é muito importante, é mesmo, mas há questões que eu considero mais importantes ainda, e que todas elas precisam ser aprendidas para a gente ser um bom wolfista, né? E assim foi. Eu me formei em 1999, e nesse mesmo ano eu deixei o jornalismo e montei o meu espaço de atendimento com Wolff e práticas de movimento. Então, terminei com o meu depoimento aqui como
como rolfista e professor. E voltando ao Pedro, né, aquilo que ela contribuiu com o trabalho corporal, a terceira contribuição foi o seguinte: ela trouxe uma dimensão para os trabalhos corporais que era justamente o quê? De que o ser humano tem muitas dimensões. A de que o arranjo biomecânico não é o único arranjo. A ideia de que a integração estrutural não é a mesma coisa, mas equivale à economia funcional. E que é possível considerar qual foi a história de cada um e que como ela modificou a sua subjetividade. A ideia de que a melhora da postura e do biomecânico favorece a melhora do subjetivo e do psicobiológico. Melhora a qualidade da relação da pessoa consigo mesma, com o espaço e com o mundo. Tá? A Aida Rolf, ela escolheu como porta de entrada para o seu trabalho com o outro, a parte seria pelo físico, pelo aspecto físico. E o aspecto físico que a gente fala, particularmente, dos tecidos moles, vamos dizer assim, né? E ela conhecia muito bem. E aí, então, ela foi capaz de criar, vamos dizer, nesse toque, uma ferramenta cada vez mais refinada, mais sutil e eficiente na conversa com o sistema da pessoa. Tá? Então, o toque tem muito isso. E falando em toque, eu queria perguntar para vocês, eu queria que vocês me mandassem, por favor, assim, como é que vocês imaginam que seja o toque do Rolf? Tá? Eu já ouvi gente falando que é dolorido, que o toque é muito gostoso, que o toque é muito assim ou muito assado. Eu queria saber de vocês, vocês podem mandar pelo chat, como que vocês imaginam que seja o toque do Rolf ou como que vocês gostariam que ele fosse. Tá? E vou pedir licença para vocês um pouquinho, só enquanto vocês respondem. Alguém respondeu? Deixa eu ver. Deslizante, em alguns pontos específicos, doloridos e muito doloridos. Delicado e profundo. Renata de Carvalho. O que mais? Revigorante, a Luana Guida. Legal. Eficiente, a Rosângela. Estou vendo que a Cornélia está aí. Salve, Cornélia. Cornélia foi uma das minhas professoras. Tenho muito orgulho de vê-la aí.
Então, o toque, vamos dizer, eu estou falando do toque agora, por quê? Porque, falando um pouco, primeiro que é uma das ferramentas, vamos dizer, um dos pontos principais de acesso, né, do nosso trabalho. E ele é um toque especial, não é um toque qualquer, é um toque muito diverso, ele é bastante diverso, porque depende muito da pessoa que está recebendo esse toque, depende muito da situação em que está a pessoa que está recebendo esse toque. Então, é um dos pontos que foram muito trabalhados pela escola de Wolff desde os velhos tempos até agora, e continua sendo bastante trabalhado, né? O toque é muito diverso e depende muito daquilo, é o que eu disse, quer dizer, como essa pessoa, depende da sensibilidade dela, da sensorialidade dela, depende do estado do corpo dela, depende de uma série de coisas, depende até das patologias que ela possa ter, etc. O toque pode ser muito diferenciado, vamos dizer assim, né? Alguém falou háptico, por exemplo, né? É um nome que pode se dar para o nosso nome. O que quer dizer isso? Os nomes não sei se são tão importantes, a não ser que eles digam porque eles têm esse nome, por que eles são assim. Eu acho que a gente pode buscar assim, qualidades, características do toque que podem ser definidos como toques que a gente busca usar. Algumas coisas que eu pontuei, então, no caso do toque rápido, ele diz bastante, quer dizer, ele pode dizer uma coisa, porque é um toque que estabelece uma comunicação, não é um toque que chega fazendo coisas. E isso eu acho importante mesmo. Ele estabelece uma comunicação com o sistema da outra pessoa, né? Então, e algumas coisas que eu levantei foi assim, o toque do Wolff, ele busca o diálogo com o sistema do outro. Ele não chega para fazer uma coisa X. Às vezes é importante fazer mesmo alguma coisa, porque você vê que isso que você vai fazer um pouquinho, o sistema dela vai aceitar e vai mostrar uma diferença de como aquela região fica ou como o corpo dela fica e o que traz para ela em outros aspectos mais subjetivos, né? Então, a gente pode fazer, oferecer alguma coisa nesse sentido. Mas a parte mais importante do nosso toque, porque é justamente esse, de estabelecer um diálogo, porque o, o corpo sempre responde a um toque, ele sempre vai dar uma resposta. E dependendo do tipo de toque, a resposta pode ser de recusa, pode ser, se ele for, por exemplo, autoritário, né? Ele chega para dizer que é assim e não daquele outro jeito, etc. Se ele for invasivo, se ele for muito intenso, muito rápido, ele vai disparar uma resposta de resistência, de defesa, de fechamento e de recuso. Portanto, ele não ajuda nesse diálogo, vamos dizer. Então, ele precisa encontrar o rofista, e é um trabalho de longo tempo. O meu aprendizado de um toque levou muitos anos para eu conseguir ter um toque que eu respeito, que eu acho que é bom, que ele consegue conversar. E mesmo assim, às vezes eu me confundo e percebo que ele não foi bem aceito pela pessoa, pelo sistema da outra pessoa. Ela pode até não mostrar isso para mim verbalmente, mas eu consigo perceber. Então, a gente precisa mudar a qualidade do toque na hora disso. São toques muito diferentes, já tiveram nomes os mais diversos, toque gama, toque rápido, mas a verdade é essa. O toque, na verdade, é uma forma de contato, de comunicação, que é bom que ele estabeleça um bom diálogo com o sistema da pessoa e que a pessoa possa responder àquilo que você está propondo ou aquilo que você está considerando no corpo dela, né? Então, eu chamei esse assunto do toque porque é uma das coisas que a gente começa a aprender na formação de Wolff logo no comecinho. Essas cadeiras básicas que eu estava falando, elas já começam a apresentar, além da anatomia, da cinesiologia, da fisiologia, etc.,
a gente já vai entrando para aprender a identificar essas estruturas, mas também a maneira com que a gente pode acessar essas estruturas de maneira que a gente possa conversar, né? Então, na formação, que a gente vai ver um pouco agora, daqui a pouco a gente vai ver, a gente vai ter um compartilhamento de tela de um anúncio do curso da unidade 1, que são os das cadeiras básicas, e depois o de liberação miofascial, e que uma parte importante é o aprendizado, assim, o começo do aprendizado dos toques do RUF, que são importantes do RUF, né? Em que regiões, etc., em que territórios e tudo mais. E então é por isso que eu estou falando isso, falando do toque agora um pouquinho, para vocês terem uma noção. E se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário, pode fazer agora, porque o próximo passo seria ver essa programação do curso. Tá? Eu acho que é importante informar para aqueles que estão interessados na formação do RUF, ou pelo menos na formação dessa primeira parte, que é a da unidade 1, que a gente chama, que dá um certificado de liberador miofacial, de quem pode trabalhar profissionalmente com esse conhecimento, que é o conhecimento de uma parte dessa ferramenta do Wolfing, que é a do toque, e de como fazer algumas leituras e compreender o corpo da pessoa e que tipo de toque ela poderia precisar. Que é um primeiro passo e que é a porta de entrada na formação do Wolfing. Tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, senão a gente entra para ver esse anúncio desse curso, tá bom? Se ninguém tem dúvida, nem tem, deixa eu ver. Então, podemos fazer o compartilhamento de tela, Bruno? Então, está aí o nosso anúncio da unidade 1, que tem esses cursos de formação, que são pontos de entrada, vamos dizer, na formação do RUF, mas que podem ter uma certificação, né? Pelo menos a de liberação miofascial. E, em seguida do curso de liberação miofascial, há a possibilidade de se fazer também o de relações terapêuticas, que é para aprimorar a qualidade do trabalho desse ponto de vista da relação terapêutica, né? Agora, se vocês querem ver melhor isso, vocês podem ver também no site, né? Tem como vocês... E também vocês podem pegar informação na secretaria com a Sally, né? E nós temos aí o telefone da Sally, não? Eu vou colocar no chat também e vou colocar esse arquivinho em anexo também. Tá bom. É isso. É isso, gente. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida ou interesse em saber mais alguma coisa, é só dizer, senão a gente vai terminando o nosso encontro. Tá? Espero que tenha servido para vocês. Eu tô colocando no chat também as informações das inscrições do workshop Arte do Wolfing, da Lúcia. Sei. Aquela iniciação breve das práticas e teorias, é um dia de vivência, né? Das práticas do Wolfing. E também
o primeiro módulo de liberação miofascial começa agora dia 31, né? E a gente tem algumas poucas vagas aqui para poder receber. Eu vou colocar aqui no chat também, se tiver alguém interessado, eu já ponho. Tá bom. Tá, aqui é a parte institucional da história. Legal. Você vai seguir para um fechamento agora, Fê? Uhum. Beleza. Tem uma informação da Rosângela aí, das 70 anos. São 70 horas. Não vamos conseguir dar as informações muito precisas agora sobre isso, mas é fácil de conseguir esses dados no site ou então com a secretaria da escola, né? E que ali tem as informações mais completas, atualizadas e mais precisas, né? Espero que tenha ajudado a dar uma noção geral, né, nessas condições que a gente pode fazer nessa linguagem aqui, que eu não tenho muita destreza nem nada, mas que eu acho que foi possível passar uma parte do recado e também. Então, vamos seguir em frente. Tá? Obrigado pela presença de vocês. Tá? E até mais isso. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima terça-feira com a professora Lael Kim, às 19h30. Muito obrigado. Tá. Então, tchau. Ana Paula Couto está escondidinha aqui, mas ela é a pessoa que faz a geração de conteúdo, Alfeu. Sim. Ela que escreve e faz os conteúdos do Instagram. Sim. Deixa eu só colocar... Pronto, para não ficar ninguém aqui. Beleza, peraí.